Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas e também aula de projeto assistido por computador. Hoje, quarta-feira, dia 13 de outubro, turma do horário C de noite. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre a engenharia auxiliada pelo computador. Não necessariamente somente hoje, mas nós vamos falar aí numa sequência de aulas onde a gente vai ver como que essas ferramentas contribuem para o desenvolvimento de um projeto. Contribuem de diversas formas, não somente no tempo de você poder validar o seu projeto, mas também naquela parte de aceitação, na parte de confiança, a autoestima ali do projetista, no qual ele terá uma garantia do que aquilo que está sendo desenvolvido estará submetido a condicionantes no qual eles tenham a segurança que ela atenderá às expectativas. Muitos alunos já comentaram comigo e sempre comentam, eu acho que isso é uma frase muito comum da engenharia, professor, como eu sei se vai dar certo, né? Como eu sei se vai aguentar, como eu sei se não vai quebrar? Assim, nós aprendemos diversas disciplinas, diversas características, diversos assuntos, né? No qual a gente tem subsídio ali para determinar, tomar decisões e principalmente calcular parâmetros, tá? Existe uma forma do software fazer isso, mas também não é aleatório. Não adianta você chegar sem um conhecimento prévio para aplicar as ferramentas. Então, é uma consequência muito interessante. Nós vamos ver aí que o ensaio, ele não é um resultado exato, correto. Ele é um resultado em consequência dos parâmetros que você determinou, os parâmetros no qual você inseriu ao processo. Nós vamos discutir isso na aula de hoje. Quando a gente falar aqui de CAI, que é a engenharia auxiliar ao computador, ela é apenas uma das fases, né, de desenvolvimento de um projeto. Quando você pega um projeto, por assim dito, né, existe a filosofia CAX, né, o CAX. Que seria, né? Nada mais é do que o projeto, né, auxiliado, auxiliado pelo computador. Em quais das etapas? Nas mais diversas etapas do projeto que você imaginar. Então, eu trouxe aqui um recorte temporal de um período de um projeto convencional, uma parte linear do projeto. A gente tem ali a concepção do projeto, pré-projeto, desenvolvimento, fabricação, montagem e qualidade, né? Validação. E quando você olha dentro dessa linha de projetos, professor, eu conheço a ferramenta CAD, né? O CAD, o desenho CAD, no qual é ali, ele vai auxiliar você no desenho. Estamos aprendendo hoje sobre o CAI, que nada mais é do que a engenharia, né? Assistida por computador, auxiliada por computador. Professor, eu conheço também o CAM, né? Que é a manufatura auxiliada por computador. Existem diversos outros, deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, o CPAP, né, que a gente chama, que nada mais é do que planejamento do processo auxiliar ao computador. Muitos de vocês já viram softwares de gerenciamento de projetos, software de acompanhamento de projetos, né? Então, ele entraria nessa parte aqui de desenvolvimento. Você já deve ter visto o CAA, o KA, né? Que nada mais é do que a montagem auxiliar ao computador. O SolidWorks, ele tem a parte de montagem também, que auxilia nessa parte, de você fazer ali a pré-montagem do seu projeto, para ver o posicionamento, encaixe, sequência de montagem, lista de componentes, todos esses parâmetros. E o CAI, né, que a gente chama de inspeção auxiliar ao computador. Ele já entra ali mais um controle de qualidade, talvez vinculado ao pessoal da produção, engenharia de produção, ou até mesmo nós mesmos, mecânica, automação, no qual a gente vai fazer ali uma análise do que foi desenvolvido, de como foi desenvolvido, se o processo está constante e assim por diante. Aqui são apenas algumas fases, algumas ferramentas, né, onde o que a gente vai estudar hoje faz parte de uma delas, que é o CAI, que é Engenharia Auxiliada por Computador. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questionamento, só abrir o áudio e falar, ok? Aqui, por exemplo, deixa eu só voltar aqui.
Eu coloquei um exemplo do CAI, que muitos de vocês às vezes acham que ela é associada apenas à engenharia de produção, né? Quem vai fazer ali a inspeção, né, da aplicação, se está coerente ou não, se está ok. Tem engenheiro de produção para isso, não necessariamente. Isso aqui é um sistema de verificação de medidas, né, geométricas e dimensionais da Durametal. Tem até um colega nosso aqui na turma que trabalha lá, e aqui ele faz uma... Aí Ó, esse aqui tá Matheus, achando muito parecido. olha aí, Matheus, é de lá mesmo, é de vocês lá mesmo, né? É É o a tambor da Equate. Scania, né, se eu não me engano. Não, aí na verdade é um disco, é um cubo de freio, Cubo de roda. cubo de roda. Mas sabe qual é a empresa? Se era Mercedes ou Scania? Essa aí é Mercedes. 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 Então, aqui, pessoal, uma coisa interessante, ele faz a verificação geométrica e dimensional de uma peça que acabou de ser produzida. Em função de contrato, em função de segurança, em função de diversos fatores ali que envolvem o projeto, é inspecionado 100% dos componentes. Todo componente que sai da linha de produção, ele passa pela inspeção. Professor, mas eu vi um tempo atrás que quando a gente ia lá para a metrologia, eu precisava ter um ambiente controlado de temperatura, né, umidade, para fazer a verificação da minha peça. Sim, isso é correto também. No entanto, a tecnologia está evoluindo, que um equipamento como esse ele já faz a compensação de todos esses parâmetros. Então, imagine você ter um lote de produção aí de milhares de peças, no qual todas elas você precisaria colocar sobre uma condicionante, esperar a estabilização, né? Posterior à estabilização, fazer as medições, fazer as verificações. Então, existem sistemas hoje que fazem todo esse tipo de compensação. No caso aqui, é só um pequeno demonstrativo que autorizaram a gente utilizar esse vídeo, é apenas ela em funcionamento, não mostra o processo, como é toda a sequência, não. Mas, automaticamente, a peça chega aí, então ele já tem ali controle de umidade, controle de temperatura, e ele faz toda a compensação geométrica para a verificação desse componente. Isso aqui é uma ferramenta, CAI, né? CAI, que a gente chama, que é a inspeção auxiliar do computador. Então, fator humano, fator ali de erros acabam sendo esquecidos, né? Deixados de lado para outros parâmetros. Então, confiabilidade é muito mais elevada. Tranquilo? Quando a gente fala de algum outros sistemas CAX, né, do CAX, nós temos essa pequena listinha aí, que são diversos outros, alguns são familiares para a gente, por exemplo, o CAP aqui, né, ó, CAP, que é o planejamento assistido por computador, tem o software de planejamento, tem o PPC aqui, né, que é o planejamento e controle da produção. Qual mais a gente pode falar aqui? Tem a parte de relatórios, o CAR aqui, né, ó, relatórios assistidos ao computador, relatórios em tempo real, né, dashboards, o pessoal da automação aí está mais acostumado com isso. Displays, vamos falar assim, supervisórios dando informação em tempo real, né, são essas partes. O CPAP a gente falou, CAN a gente falou, o CAI que está aqui, né, ó, que nada mais é do que Sistema de Análise de Engenharia Assistida ao Computador, e assim por diante. Então, tem diversas ferramentas que podem ser inseridas dentro do seu processo para auxiliar o desenvolvimento do mesmo. Controle, né, que a gente pode falar, ok? Isolando todas elas e destinando ao nosso foco de hoje, que é a engenharia assistida ou auxiliar ao computador, tá? Que é o CAI, né? É uma tecnologia utilizada que utiliza o computador para dar suporte à engenharia, auxiliando-a, né, no desenvolvimento de projetos por meio de análises estáticas, dinâmicas, térmicas, magnéticas, de fluxo, acústicas, impacto, ou seja, diversas condicionantes e situações que o CAI é uma ferramenta poderosa para a redução de custo e de um projeto e minimizando o tempo de lançamento de um produto final. Quando você pega a documentação que fala geralmente do CAI, em questão de vantagens e desvantagens da utilização do sistema, eles sempre embatem nesse ponto. Eles não falam assim que é um projeto mais rápido. É um projeto que vai chegar pioneiro ao mercado. Eles usam muito esse foco, né? Que
e você chegar rápido é diferente de você ser o primeiro, tá? Questão de eficiência, questão de impacto inicial e assim por diante. Aqui tem algumas caracterizações comparativas nesses gráficos, né? O uso de resultados de simulação no alcance do mais alto das metas de produtos. Como? Quando você fala de qualidade, né? 90% dos produtos atingiram uma qualidade mais elevada em função quando utilizaram simulação virtual, quando comparado a cálculos à mão ou protótipos físicos. Isso aqui que seria o sucesso deles, né? Metas de receitas de produtos, ou seja, rentabilidade do produto. Se o produto ele chega mais rápido ao mercado, ele começa a dar um retorno mais rápido, né? Então aqui, ó, quando você tem à mão, né, as receitas, utilizando ferramentas ou protótipos físicos. Data de lançamento dos produtos até quase 80% mais rápido que comparado a outros, né? Por que aqui protótipo físico é o mais lento? Porque demora de ser produzido, você tem um tempo ali de processamento, o qual você vai fazer o modelo, né? Você pega aqui em qualidade também, porque a qualidade ela vem aqui em cima, né? Porque é uma coisa muito interessante. Por que a mão livre é um dos últimos? É o último aqui. Quando você trabalha a mão livre, você limita as possibilidades de simulação, você limita as possibilidades de variantes, de variáveis. Uma coisa que dentro do software é uma mão na roda, porque você pode variar diversas situações, variáveis, né? Ou até mesmo mudar parâmetros para ver como se comporta o seu projeto em função daqueles resultados. Então, com o software auxiliando nisso, você tem a possibilidade de fazer muito mais testes e simulações. Custos de produtos, olha, eles falam que até 80% não é mais caro, vamos falar assim, mais eficiente, quando comparado a outros processos, em função do quê? Né? É uma ferramenta que não gera um modelo físico de início, esse modelo ele é virtual em todas as fases de teste, você acelera o processamento de cálculos, você diminui o tempo de projeto, consequentemente você ganha em escala em função de mão de obra, em função de tudo que está empregado ali, né, naquele desenvolvimento. Isso faz com que você tenha um retorno mais rápido do seu investimento. Tá? Mas o que é a engenharia auxiliada para o computador? Nós vamos falar hoje sobre análise de esforços. Tá? A análise de esforço, ela se baseia numa ferramenta paramétrica de cálculos vetoriais, no qual é denominada de elementos finitos, ou seja, métodos dos elementos finitos. Tá? É um procedimento numérico para determinar soluções aproximadas de problemas de valores sobre o contorno de equações diferenciais. O método de elementos finitos subdivide o domínio de um problema em partes menores denominadas elementos finitos. Ou seja, o elemento finito nada mais é do que a gente fatiar a nossa peça, dividir a nossa peça em partes menores, partes essas que terão ícones de ligação, né? Pontos de união. Esses pontos estarão sujeitos a esforços específicos, nós vamos mostrar já já, e a partir desse pequeno trecho subdividido, será feito o cálculo estrutural de resistência ali em função do limite de escoamento do material, estamos falando de esforço hoje, tá? E aí você vai fazendo a matriz de esforços da sua peça, ou seja, você vai ver quais são os pontos de maior concentração, menor concentração de tensão. Análise aonde está acontecendo a tração, aonde está acontecendo a compressão, onde está acontecendo a torção, né? E assim por diante, tá? Aqui são alguns vídeos aplicados ao método de elementos finitos, no qual pode-se coletar dados em função de aplicações, de funcionalidades, ou seja, do comportamento do projeto em vida real, em utilização, né? Então, a gente faz aí nada mais, nada menos do que uma classificação de escala de cores, tá? A gente vai mostrar para vocês. E como se comporta o objeto em função dos estímulos, né? Quando é citado sobre as condicionantes do dia a dia, as condicionantes de trabalho, as condicionantes de vivência, né? No qual ele estará submetido. E com isso você vai ver ali a propagação
desses parâmetros, né? Esse último aqui é interessante, pode parecer simples. Hoje em dia existe uma forma de você armazenar água, que são bolsas, né? Professor, parece aquela bolsa térmica que a gente enche de água para machucado, água quente, água gelada, né? Parece, mas na verdade nada mais é do que um colchão, só que geralmente são colchões do tamanho de um campo de futebol. Aqui no centro dele chegará a 2 metros, 2,5 metros de altura, no qual você armazena água, né? E é fácil de manuseio, fácil de você, não precisa bombear, ele exerce uma pressão ali para o escoamento dessa água, muito interessante. Isso aqui é uma bolsa desse tipo de armazenagem. Existem as simulações dinâmicas, que nós vamos ver mais para frente, nas próximas aulas, quando você vai falar ali de fluxo, né, escoamento de fluxo, laminar, turbulento, perda de carga, escoamento, os tipos de escoamento a gente já falou, né? Então, a gente tem essa análise de fluxo também que a gente pode e vai olhar dentro do software, tá? Além das análises mecânicas, né? Estáticas, dinâmicas, flambagem, fadiga, tudo isso que a gente consegue avaliar. Isso aqui é um vídeo da parte de fluxo, né, do Flow Simulation, que a gente ainda vai entrar nele, não é o nosso foco de hoje. Mas você já deve ter escutado alguma vez alguém falar assim, o caminhão-pipa ele não anda, ele anda cheio ou anda vazio, né? Ele não consegue andar com meio tanque. Por quê? Por causa da propagação, né, o deslocamento do fluido dentro do tanque. Quando ele está solto ali, que não tem as chicanas, que a gente chama, né? O que são chicanas, pessoal? São paredes corta-onda. Veja que o tanque ele é um corpo único, né? Então o fluido está solto aqui dentro. Conforme o caminhão se desloca, frenagem, aceleração, esse fluido fica solto. Quando você tem as chicanas, que são as paredes corta-onda, que estão representadas aqui, ele suaviza, né, o deslocamento desse fluxo. Logicamente, você tem ali uma dissipação de energia dessas ondas de uma forma mais rápida, mais fácil e menos intensidade, né? Então, você consegue fazer esse tipo de simulação dentro do software. Mas é simples usar elementos finitos? Quando você tem conhecimento técnico, tá? Qual que é o objetivo real de você usar uma análise, né, por meio de um software? Primeiramente, ver como o objeto se comporta no mundo real, né? Estou projetando aqui um suporte, esse suporte vai trabalhar sobre essas tais condicionantes. Como será que ele vai estar sofrendo os esforços? Como será que ele vai estar se comprometendo ali em função das características do ambiente que estão à volta dele, né? Será que eu, particularmente, olhando apenas, sei que aqui é um ponto fraco, aqui não é um ponto fraco, aqui é um ponto crítico, aqui não é um ponto crítico? Não sei. Pode ser que algumas pessoas tenham esse know-how, né? Esse know-how, esse conhecimento para falar sobre isso. Mas sempre é bom se assegurar. Saber como ele se deforma quando sujeito a forças ou carregamentos. Será que quando ele estiver na carga máxima, ele vai flambar, ele vai flexionar, ele vai quebrar, né? Como eles vibram quando excitados. Opa, eu trabalho ali com alguma máquina que tem peças dinâmicas, né? Peças móveis. E aí a gente já aprendeu a calcular, por exemplo, velocidade crítica de eixos, né? Qual é a velocidade máxima que esse meu eixo atinge? Como seria o comportamento dele dentro do meu sistema? Será que ele vai quebrar ou ele vai entrar em ressonância? Essa ressonância vai afetar um outro sistema, né, do meu conjunto? Quer ver um exemplo muito simples que talvez vocês conheçam? O pessoal tem costume em exagerar um pouco no som automotivo, né? Colocam potência um pouco mais elevada. Ali você tem alto-falantes que exercem, né, uma reverberação acústica um pouco maior de intensidade. De tempos em tempos, esse carro tem problema o quê? As portas ficam frouxas, né? Afrouxamento de peças, peças que vão se soltando, né? Por quê? Vibração, ressonância. Como elas vibram, né? Fora de um parâmetro inicial especificado. Quão quentes eles se tornarão quando aquecidos?
Será que a propagação térmica, né? A condutividade térmica, ela é linear? Opa, ela é não linear, ela sofre interferência de tanto de aquecimento quanto de dissipação, né? Será que meu dissipador ele é eficiente? Será que se eu colocar um ar forçado, um cooler ali em cima dele, essa é a melhor posição, outra melhor posição? Vou fazer essa análise, né? Que campo magnético eles geram quando a corrente elétrica passa por ele? Opa, será que eu tenho interferência eletromagnética de um componente, outro componente, né? Como proteger? Como fazer essa blindagem magnética no meu sistema? E assim por diante, né? Ou seja, aqui são apenas alguns, existem diversos outros tipos de simulações que podem ser feitos com o uso da ferramenta CAI, né? Para responder essas questões, deve-se considerar a geometria, as propriedades mecânicas e o material de composição dos objetos. Aí começa a entrar a questão técnica. Não é qualquer pessoa que pode aprender a usar o software e simular. É fácil, é uma receita de bolo. Vai clicando nos botões na sequência e ele faz a simulação. No entanto, para simular, você precisa tomar decisões. Como assim decisões? No método de elementos finitos, consiste de um método numérico, genérico, para a solução de equações matemáticas que descrevem fenômenos físicos da engenharia. Tranquilo, né? Como assim fenômenos físicos? Tensão, deformação, né, de uma estrutura sujeita a um carregamento, distribuição de temperatura de um motor, aquela propagação térmica que a gente acabou de falar, né? Escoamento de um fluido dentro de um tubo, como ele vai ser conduzido com perda de carga, sem perda de carga, turbulento, laminar, né? Campo elétrico gerado numa fonte, campo eletromagnético num motor elétrico, por exemplo. Ou seja, permite simular a maior parte dos fenômenos físicos da engenharia de forma genérica, com uma hipóteses simplificadas, que ao tempo a gente vai incrementando. Por exemplo, né, soluções podem ser realizadas atualmente com CAI associado a elementos finitos, né? Uma análise metálica estrutural, pequenas deformações e não linearidade, né? Grandes deformações de plasticidade. Uma coisa interessante, eu já vou falar para vocês, a gente vai trabalhar numa condicionante inicial do software, onde ele vai trabalhar apenas na zona elástica. Já eu falo disso aí, tem na apresentação mais para frente, tá? Análise dinâmica, ressonância, frequência, né? Cálculo de frequência e ressonância, cálculo de cargas de flambagem, análise de fadiga. Então, tudo isso é possível trabalhar estruturalmente de um sistema. A gente falou aqui de condição de calor, linear, não linear, permanente, transiente. Análise de campo acústico, impacto, né? Escoamento de fluidos, análise de campo magnético. Já foi repetitivo, a gente já falou disso. O problema central do elemento finito é a fragmentação de cada objeto, tá? Então, como a gente falou para vocês, o elemento finito, ele subdivide seu componente em diversas geometrias, tá? Geralmente de tamanhos iguais, mas você pode colocar em tamanhos variáveis, no qual ele vai fazer uma análise pontual, como se fosse uma ligação química do seu... Vamos pensar assim numa estrutura molecular de ligações químicas, é como se fosse aquilo e cada elo de ligação daquele vai ser testado, vai ser tracionado ou comprimido, dependendo da situação, e vai ser calculado ali como ele se comporta, tá? O argumento básico é que, com as dimensões dos elementos finitos, essa malha gerada, né? Quanto menor o tamanho das arestas da malha, maior será o número de pontos analisados. Legal. Quanto mais pontos analisados, mais preciso será o seu resultado. No entanto, quanto mais pontos a serem analisados, mais recursos de máquinas serão necessários. Os cálculos são computacionais, o software que faz. Mas, para isso, ele precisa ter recurso, né? Algoritmos sofisticados foram desenvolvidos para fragmentar objetos de formas arbitrárias, não é tendencioso, é aleatório. Tanto que se você gerar uma malha hoje, depois você redefinir a malha, não obrigatoriamente ela vai ter a mesma geometria, tá?
Em elementos finitos, retangulares, triangulares, você molda o tipo de malha que você quer usar. Geralmente trabalhamos triangulares. A fim de proceder com análise pelo, que está errado, né? Pelo modelo de von Mises. Opa, von Mises, primeira vez que a gente escutou falar nisso, para alguns pode ser conhecido. O que é von Mises, né? Von Mises é esse senhor simpático aqui da foto, tem esse nome aqui, né? Que no final é von Mises. Morreu em 1973. Foi um economista teórico de nacionalidade austríaca, conhecido principalmente por seu trabalho no campo da praxeologia. Opa, o que é praxeologia, né? É o estudo dos fatores que levam as pessoas a atingir seus propósitos. Portanto, trata-se da ciência e teoria da geral da ação humana. Ou seja, a praxeologia é o estudo dedutivo das ações e escolhas humanas. Então, aqui é o primeiro grande fator relevante dentro do uso de ferramentas de simulação. O computador, eu costumo falar assim, o computador ele é burro. Como assim o computador ele é burro? O computador ele só executa o que você comandar. Se está certo ou errado, ele apenas calcula. Como assim, professor? Estou testando uma cadeira, né? Desenhamos uma cadeira, desenhamos aqui um local para assento, e em vez de eu simular uma carga nesse sentido, eu vou simular de baixo para cima. Vou prender os pés ali numa condicionante onde eles estão estáticos, eles não se movem, o software entende isso, eu vou falar que esses pontos não saem do local, não se mexem, então eles são estáticos, e vou colocar uma força contrária ao sentido normal de compressão de um assento. Ele vai calcular, ele vai dar um resultado. Aquele resultado é correto? Provavelmente não, porque os parâmetros de entrada não são corretos. Professor, mas quando eu fui fazer lá, então, eu fiz o sentido certo, mas eu coloquei 0 à direita a mais, em vez de 1.000, virou 10.000. O software não interpreta se está certo ou errado, ele só calcula. Entende? Então, o resultado ele é em função dos seus parâmetros, de como você, projetista, vai colocar as condicionantes de simulação. Tá? O estresse de von Mises é um valor usado para determinar é complicado, né? Para determinar se um material cederá ou irá à fratura. Usado principalmente para materiais dúcteis, como metais. O que é dúctil, né? Resistente, mas maleável. O critério de rendimento de von Mises afirma que, se a tensão de von Mises de um material sobre a carga for igual ou superior ao limite de escoamento, o mesmo irá romper, né? Irá ceder. É simples. Escolhemos o aço 1020. O aço 1020 tem X valor limite de escoamento. Quando nós fazemos a análise estrutural em cima do esforço, se em algum ponto daqueles da ligação da malha exceder esse limite de escoamento, ele vai dar um alerta que ali provavelmente vai romper. Vai quebrar? O software mostra que quebra? Não. Porque também a peça ela pode não quebrar de início. Ela pode se deformar, ela pode propagar uma trinca interna e se propagando, ou seja, não quebra na primeira, quebra na segunda, na terceira. Não sei. Quer dizer então que eu tenho que ficar simulando no software para quebrar? Não. O software nunca vai falar, não vai mostrar que quebra. Ele apenas vai mostrar o ponto que está ocorrendo uma maior concentração de tensão. E aí entram as fases de análise, as fases de uma simulação, que é uma coisa que deve ser levada em consideração. Tá? Por exemplo, todo problema de análise que for feito por elementos finitos envolve uma sequência de 3 passos para a solução. Muito simples. Pré-processamento, análise e pós-processamento. Se a gente dividir pelo percentual do projeto, 70% do trabalho é o pré-processamento. 10% é análise e 20% é o pós-processamento. Vocês vão entender já já o porquê disso. Pré-processamento, né? É o que exige maior esforço por parte do analista, por parte do engenheiro, por parte do projetista. Primeira coisa, se você tem que desenvolver um suporte, esse suporte vai ser desenvolvido. Não existe uma geometria fixa para isso. Talvez tenha um limite dimensional,
no máximo esse comprimento, no máximo essa largura, né? No máximo esse peso, mas não existe uma geometria definida. Então, você tem que começar com a geometria do seu projeto. Especificar as propriedades do material que será utilizado, uma vez que, em função da geometria, depende do material. Vocês concordam comigo? Conseguem compreender? Se eu estou fazendo no material mais maleável, eu tenho uma resistência, eu tenho uma geometria. Se eu tenho um material mais resistente, eu posso ter outra dimensão, outra geometria, né? Geração da malha. Uma vez que o objeto foi criado, ele precisa ser discretizado, ou seja, fragmentado dentro do software para caracterizar aquelas ações. Tem um outro ponto muito importante aqui, que é as definições dos elementos. Como assim? Vou fazer uma simulação de um gancho de rede, um gancho de parede, um gancho. Quando eu coloco ele aqui na minha parede, o que acontece? Como ele vai ser preso na parede? Ah, será que toda essa região que encosta na parede aqui exercerá uma força? Ou não? Ela vai estar só apoiada? Ah, talvez seja só apoiada. Não, ela estará engastada, né? Colada, fixa, toda essa parte. Não, professor, só vai ter, ela vai estar aqui na parede, colocar essa mão, mas ela só tem ali o encaixe dos 2 parafusos que pegam nela. Ah, então vai ter uma concentração de tensão, talvez nessa região de fixação. Ah, mas você colocou 2, 3, 4 parafusos, você distribuiu como eles? Entendam que todos esses parâmetros que você tomou como decisão lá no momento do projeto acarretam na consequência de sucesso ou não do seu projeto, do seu produto, né? Você pode desenvolver uma geometria que não suporta aquela carga. E você pode alterar a geometria, o material, e ele suportar a carga, ou alterar somente a geometria, né? É bem interessante. Outro fator importante, como o esforço será aplicado. Você tem que trazer uma realidade para o seu componente, de tal forma que ele mostre a situação real do dia a dia de como ele será submetido. Não adianta eu falar assim, estou com medo que quebre, eu tenho aqui um elemento que vai receber uma carga, é uma régua aqui que eu estou, colocar só 1 quilo aqui, que se eu colocar 2 quebra. Será que o cliente que vai colocar lá, que vai usar, vai ele ficar preocupado em colocar só 1 quilo? Ah, mas então eu vou colocar lá no meu manual, limite de carga 1 quilo. Tranquilo. Aí se quebrar, tem avisado lá. Mas eu poderia simular aqui com 2 quilos. Mesmo assim, colocar a minha limite de 1 quilo? Projetista para projetista, né? O mesmo elemento, nessa característica, ele tem uma resistência. Se eu virar ele tem outra resistência, né? Geometria. Então, um grande ganho que a gente tem nesse momento do desenvolvimento, do uso da ferramenta, é justamente esse ponto. Você poder ficar simulando diversas possibilidades e, com isso, entrar naquele ciclozinho que a gente mostrou para vocês, né? Desenvolve, testa, verifica. Vale, verifica, analisa. Tá ok? Não. Altera, analisa, verifica, analisa. Deu certo? Não. Fica testando até ficar satisfatório e dar continuidade ao seu projeto. Tá? Pessoal, alguma dúvida até o momento? Professor, não entendi muito bem essa geração de malha, não, que o senhor falou. Eu vou mostrar uma foto. Daqui a pouco eu vou mostrar no software. Pode ser para você? Fica mais fácil, acho que, Bruno. Tranquilo? Ao Breno. Tranquilo. Beleza, Não, Breno? tranquilo. No software eu mostro para vocês, talvez fique mais fácil de entender. O módulo que a gente vai usar de simulação inicial, tá? Ele considera o regime elástico linear. Ou seja, ele trabalha apenas essa regiãozinha azul aqui da nossa peça, tá? Ele não vai mostrar deformação plástica e nem fricção, alongamento, ele não mostra isso, tá? Ele apenas faz ali como se a peça fosse flexível, ele mostra a deformação máxima, deslocamento máximo, tensão máxima. Por que isso, professor? Por que ele não faz esse cálculo ali de deformação plástica? Porque o comportamento ele não pode ser igual para todas as peças, as condicionantes, tá? Então ele mostra ali
vai caber a gente fazer essa análise, tá? Vou mostrar para vocês. Onde o material a ser submetido aos carregamentos não se deformam plasticamente, ou seja, não sofrem deformação permanente. Eles voltam à posição. Para análises não lineares, né, a ferramenta disponível para o SolidWorks é o Premium, é um outro nível do SolidWorks que nós temos, nós podemos fazer, qual consegue avaliar e considerar fenômenos que ocorrem a partir da região elástica, dar resposta de acordo com o que realmente ocorre internamente ao material. Então, a gente vai começar ele, por enquanto, não linear, tá? Entender o funcionamento. A simulação, ela é dividida em 3 etapas, ou 3 características de análise. A análise de elementos sólidos, de um único corpo, que é o mais simples e o mais utilizado, tá? Corpos sólidos. Elementos de malha sólidos e tetraédricos, triangulares, possuem apenas 3 graus de liberdade, translação em cada nó. Elemento casca, que é só uma superfície, geralmente associados, não esforço mecânico, mas pressão, flambagem, fadiga, dilatação térmica, é um tipo que usa muito. Chapas metálicas de superfícies, elementos de malha de casca são triangulares, possuem 6 graus de liberdade. Entra o fator térmico aqui. E o elemento de viga, componente estrutural, está associado ao corpo sólido, só que ele traz ali alguns outros elementos, que são os elementos de união. Então, são peças distintas que estarão soldadas, parafusadas, encaixadas, que serão levados em consideração outros fatores, como o engaste, o atrito, a fixação. Tá? Então, são esses 3 tipos de análise estrutural que nós fazemos dentro do software. Quando a gente fala também em método de análise, a gente tem aqui a primeira ordem que a gente falou, que é uma análise menos invasiva, mais simples, e tem uma segunda ordem que já é uma parte mais refinada. Quando a gente pega isso acontece muito em superfícies não lineares. Por exemplo, até o Breno vai entender talvez aqui, Breno. Esse aqui é um tubo de uma casca, uma casca tubular, no qual ela foi dividido em uma malha. Então, cada triângulozinho desse aqui é uma malha, ó. É um elo de ligação, cada ponto desse. Ó. E aí nós vamos simular a ligação entre essas linhas, desse ponto até esse ponto, desse ponto para esse ponto, e ver as tensões, se é tração, se é compressão, se aquele ponto excede o limite de escoamento do material. Se exceder, eu vou dar um alerta que ele quebra. Se não quebra, vai trincar, vai rachar, propagar alguma forma de fratura, né? Então, veja que aqui ele é um pouco mais quadriculado, é como se os pixels fossem ruins a resolução, né? Mas, na verdade, não é. É uma análise mais simples. Quando você vai para uma análise mais refinada, você vai usar outros parâmetros de malha. Você vai entrar ali numa parte mais refinada. Os elementos de malha ou análise de primeira ordem devem ser utilizados apenas em estudos preliminares, estudos de direcionamento, estudos de tomada de decisão rápida, né? Comparativos, onde o principal objetivo do estudo é realizar a verificação dos parâmetros de entrada e a resposta à estrutura em termos de deformação. Já a malha de segunda ordem, que seria essa aqui, né, ó, deve ser utilizada em cálculos definitivos, onde os resultados finais da estrutura, como, por exemplo, tensão, fator de segurança, são analisados, são levados como parâmetros de projeto. Tá? Vamos lá. Falamos da primeira fase, né? Ó, só voltando aqui, ó. Primeira fase é o pré-processamento. Tudo isso que a gente falou agora, ó, é pré-processamento. Vamos falar agora da análise. Corresponde a 10% do processo. Uma vez que o modelo foi completado, o pacote de análise é acionado. Essa etapa pode demorar desde minutos até várias horas, dependendo do computador, né? Tá? Vou dar 2 exemplos meus, particulares. Na época que eu era aluno de graduação da Uniford de Engenharia Mecânica, nós trabalhávamos com simulação de estudo computacional. Um laboratório eu trabalhava na Matier, que era um laboratório de análise também. A gente, às vezes, colocava na sexta-feira para analisar a peça e torcia para chegar na segunda-feira ter o resultado lá do computador na tela. Por que isso? Porque ele demorava, às vezes, 24, 36, 48 horas processando as análises, fazendo os cálculos. O mais legal era quando você chegava na segunda-feira e descobria que faltou energia, o computador desligou. Ou desligaram a rede lá, ele perdeu conexão.
ou tinham feito alguma coisa, era algum desligamento do prédio, ficou muito tempo desligado no break, não aguentou. Então, tinha vários fatores. Surpresa boa, hein, professor? Oi? Surpresa boa, né? Era, só na segunda-feira a gente descobria. E aí era uma situação real, porque os computadores eles eram lentos, eram 256, né? Na época era muito... E o processamento era muito inferior ao que a gente faz hoje, tá? Então, quando a gente fala assim, o software CAD ele é pesado nesse momento, na parte computacional. Porque aqui, pessoal, é só análise, cálculo de matriz. É só cálculo de equações diferenciais que o software irá fazer. Nós vamos mostrar aqui para vocês isso, tá? Então, o software, automaticamente, ele irá montar a matriz de cada elemento, reduzir, né, a montar a matriz global, reduzir a matriz com uso de combinações de contorno, resolver o sistema, fazer cálculo. Feito o cálculo, ele vai te dar os resultados. Nós vamos entrar no pós-processamento. O que é o pós-processamento? É você analisar os gráficos que eles inserem, que eles nos fornecem de resultado. O software, pessoal, não vai mandar um áudio para você falando, sua peça está boa, ela não quebra e funciona. Não, ela não vai fazer isso. Ele vai te dar diversos parâmetros, no qual você, como engenheiro, como analista, vai olhar com o seu olhar crítico, com conhecimento de diversas outras disciplinas e vai analisar. Aqui é um ponto crítico, aqui não é. Aqui existe uma propagação de uma trinca, poderá acontecer uma propagação de uma trinca. Essa geometria deve ser alterada ou não. E assim vai dando origem ao seu projeto de forma confiável e você muito mais seguro do que ele irá aguentar, funcionar, não vai quebrar, tá? Então, o objetivo da fase do pós-processamento é fornecer ao usuário a visualização mais clara possível da solução obtida. Lembrando, abrindo parênteses aqui, se os seus parâmetros inseridos lá no pré-processamento, lá no início, se eu coloquei uma força errada, uma fixação errada, os meus dados de pós-processamento também estão errados. Se você tem lá que dar origem a uma receita X e usar um outro fator que não é o X, sua resposta não vai ser X. Entende? Então, é fundamental o pré-processamento para que ocorram os cálculos e te dê o pós-processamento, que são os resultados. É onde o computador, graficamente, a turma atua informando o elemento finito. Então, a gente tem a plotagem de deflexão, tensão, deformação, valores numéricos e animação. Fator de segurança, eu nem coloquei aqui, análise de redução de massa, tem várias coisas que a gente pode ver facilmente dentro do software, tá? E aí ele vai te dar um relatório. Então, aqui a gente tem uma simulação de um puxador de armário, tá? Nós vamos fazer essa simulação aqui rapidinho para a gente analisar. Quando você olha aqui, ele te gera esse relatório. Ok, para ele abrir aqui, abriu aqui. Esse relatório, ele abre de forma, ele é feito automaticamente dentro do software, mas ele é customizável, tá? Então, você coloca o nome do seu projeto, quando ele foi feito, se você tem uma descrição aí como ele é. Isso aqui é um relatório pronto já que o software gera, logicamente, não é automático. Ele gera boa parte automático, mas você precisa inserir os pré-processamentos. Então, daqui, né, os pressuposições, onde tem a parte de fixação. Então, aqui, ele vai mostrar para a gente essa partinha verde, a parte onde fica a fixação, o engaste, né, da nossa peça, onde vai ser aplicada a força, a direção da força. Vamos continuar aqui. O massa dele, qual a massa dessa peça, o volume, o peso dela, né? Qual é a propriedade do material no qual ela está sendo feita? Ela está sendo feita aqui no aço 1020, tensão de limite de escoamento, resistência à tração. Ele é um corpo sólido, não tem elos de ligação, foi uma análise de corpo sólido. Não tem partes de solda, de junção, não é oco, tá? O número, né, de pontos de fixação são 2, uma região de aplicação de força, só 50 newtons, extremamente baixo, 50 gramas aí praticamente. A malha gerada. Isso aqui a gente vai ver uma coisa muito interessante. Talvez aqui vocês não entendam, mas já eu mostro para vocês. Um simples puxador, quando a gente gera a malha nele, ele é dividido em diversas partes pequenas. A união daquelas linhas, dos pontos, é chamado de nó.
Esse puxador aqui, ele gerou para a gente um total de 12.223 nós. Total de 7.532 elementos, que são elos de ligação. Já vou explicar melhor isso para vocês. A partir daqui, ele vai fazer os cálculos das matrizes de esforço. E vai chegar aonde? Nos resultados. Isso aqui é a malha. Ó. Olha aqui os triângulos gerados. Cada triângulozinho desse, cada pontinho de ligação desse é um nó. Cada linhazinha dessa é uma ligação. Se a gente voltar aqui em cima, então a gente tem 12 mil nós, 7.500 elementos de ligação. Para que isso, professor? Para a gente fazer o cálculo de esforço. Aí o nosso cálculo ele vem num gráfico de cores. Ei, professor. Onde ele... Opa, pois não, Breno. Então, tipo assim, a gente precisa saber esse total de nós para fazer essa análise de tensão? Não, ele não, eu não preciso saber, ele é uma consequência. Ah, sim. Quando a gente vai pegar nossa peça, independente do tamanho, quanto menor o elo, quanto mais nós, mais precisa é a nossa análise. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cubo de 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1. Se eu fizer uma malha de 1 milímetro para analisar ele, não seria necessário, mas dá para fazer. Vamos falar que ele vai dar 5 bilhões de pontos de nós. E ele vai calcular. Só que como ele é linear, quadrado, né? Ele não tem um canto, uma área de maior esforço ou menor esforço, eu poderia usar ali uma aresta, em vez de 1 milímetro, de 1 centímetro. Opa, vai reduzir em 10 o número, talvez, de pontos, entendeu? E aí o cálculo é mais leve. O resultado pode ser até o mesmo, entendeu? Vai depender da sua geometria da sua peça, da precisão que você quer analisar ela. Ah, se eu tenho uma peça altamente complexa geometricamente, que eu tenho um ponto de fixação em pontos distintos, ela tem uma dobra, ela tem uma curva, né? Ela tem um furo. Opa, então vale a pena fazer mais refinado para eu ver os pontos minuciosamente. A gente vai ver uma análise já aqui para analisar isso aí. E a gente tem resultados. Tensão, deformação, tensão, onde está concentrada a tensão, ponto de maior deformação, geometria final, logicamente ele é exagerado, vou mostrar isso para vocês, como ele seria no real. Então, esse relatório, ele gera para a gente de forma automática. Isso aqui pode ser um relatório para você apresentar para o seu chefe, apresentar para deixar arquivado lá do seu desenvolvimento. Aqui ele traz todos os parâmetros que foram utilizados. Como habilitar a parte de simulação no nosso software, tá? Então, todos vocês, quando instalaram o SolidWorks, vocês instalaram o pacote lá de simulação. Tranquilo? Quem não instalou, só reinstalar novamente, desinstala, salva a chave. Se alguém for desinstalar, conversa comigo, eu mando lá o tutorial de desinstalação. Você salva a sua chave, desinstala, instala novamente. Tem duas formas, tá? Tanto aqui em ferramentas, suplementos, você abre essa janelinha, como se você vier aqui em opções também, aqui, ó, suplementos. Nessa janelinha, aparece para a gente todas as extensões da ferramenta que nós temos. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar de simulação. Quando a gente falou de elementos, bibliotecas CAD, a gente falou de rotas de tubulação, está aqui a parte de rotas, parte de simulação de movimento, o toolbox, ó, tá? Então, tem diversos outros. Aqui tem dois iconezinhos, do lado direito e do lado esquerdo. A esquerda ou direito. Esse primeiro aqui, ele só vai ativar o SolidWorks nesse momento, a simulação nesse momento. Se eu fechar o SolidWorks, ele some. E se eu deixar esse aqui, ó, é na partida, ou seja, toda vez que eu ligar o SolidWorks, essa abazinha vai estar ativa. Eu recomendo você deixar tudo desativado, eu faço isso, para ficar mais leve no software, menos recurso de máquinas, menos memória ele usa. E quando eu preciso, eu vou lá, ativo e uso. Por enquanto, eu vou deixar ele desativado. Vamos abrir aqui uma peça. Uma peça, ok. Tá? Veja que quando a gente abre uma peça, a gente tem aqui alguns recursos já definidos, né? Ó, recurso, esboço, chapa metálica, avaliação. Posso ter outros? Posso, né? Ó, eu posso, aqui, ó, guias. Posso ativar tudo isso aqui, ó. Tinta de esboço, soldagem, né? Tudo isso aqui pode, tinta, eu deixo desabilitado, né? Ó, marcação aqui. Não tem necessidade, não vou usar agora, eu menos recursos.
Vamos desenhar uma pecinha aqui muito simples. Eu, particularmente, coloco na isometria. Opa, a marcação aqui eu desativei, tinta de esboço. Marcação aqui, ó. Esboço. Vou pegar aqui no plano direito. Vou fazer uma geometria quadrada, tá? Vou usar algum daqueles recursos de equação que a gente fez, por exemplo, esse e esse. Eu vou falar que eles são iguais. Basta eu colocar uma lateral aqui. Pessoal, vou colocar um número exato, só para a gente saber. 100. Recurso, ressalto extrudado. Vou colocar uma extrusão dele aqui de 500. Vou colocar um pouquinho mais, 750. Fizemos um bloco, tarugo aqui, ok? Vou colocar ele aqui na isometria. Uma coisa importante, tá? Quando você for fazer uma simulação, o software ele faz muitos cálculos, então ele precisa de espaço, tá? Vou salvar a pecinha aqui. Temos aqui a nossa aula. Só um minuto. Opa. Construção de máquinas. Vamos colocar aqui na nossa turma. Vou criar uma pastinha aqui. Simulação. Vou salvar aqui dentro. Vou chamar como barra 01. Tá? Salvamos nossa barra. Se vocês observarem, não tem nada de simulação ativa aqui na tela. O que eu vou fazer? Vou lá ou em ferramentas ou aqui em suplementos. Ferramentas. Aqui ele vai pedir para ele até suplementos, né? Ó. Suplementos. E vou ativar aqui a simulação. Vocês vão ver que ela vai aparecer aqui, ó. Simulação. Ok. Ele vai ativar aqui onde está o mouse. Ó. Vocês vão ver que vai aparecer aí. Só um instante. Olha lá. Simulação. Preparação para análise e simulação. Tranquilo. Tá? Vamos entrar aqui em simulação. O que nós vamos fazer? Um novo estudo. Pessoal, hoje eu só vou fazer uma vez. Eu não vou ficar indo e voltando para dúvidas. Eu quero só demonstrar a ferramenta para vocês hoje. Tá? Por quê? As próximas aulas vão fazer uma análise muito mais minuciosa, com um propósito, com aplicação, com variações. Vocês vão tomar diversas decisões, vocês mesmos, em geometria, para a gente analisar se é melhor, se é pior, como corrigir uma falha. Hoje é só um demonstrativo da ferramenta, tranquilo? Então vamos lá, simulação, novo estudo. Nós vamos começar com análise estática. Nós temos frequência, nós temos térmica, flambagem, fadiga, tá? Nós vamos fazer uma análise estática. Ok. Vocês vão ver que aqui embaixo abriu para a gente análise estática. Nós tínhamos o modelo, estudo do movimento que a gente já viu e agora análise estática. Aparece para a gente aqui, ó, as configurações da nossa análise. É muito simples. Primeira coisa, eu só posso simular uma peça se ela tiver uma geometria definida, nós temos, né, 100% perfil quadrado com 750 de comprimento, e se ela tiver quem? O material definido. Opa, como eu vou simular o esforço de uma peça se eu não sei qual material ela é feita? Né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, se você pegar a barrazinha aqui em cima, ela já traz na sequência diversas ações que a gente pode fazer. Então, aplicar material. Posso fazer tanto por aqui, quanto vir aqui, botão direito. Opa, aqui ó, na barra. Aplicar material, se eu tiver uma lista de material favorecido, qualquer um. Aplicar material. Vamos pegar aqui um aço 1020. Tem aqui os limites de escoamento dele, né? Ó, são parâmetros já em função desse material, tabelados. Eu vou aplicar aqui, vocês vão ver que vai até mudar de cor. Ó. Aplicar, fechar. Pronto. A nossa barra agora ó, é um aço 1020. Está até definido aqui. Ó. Tá? Legal. Tudo que eu for simular, eu preciso ter uma ponta, uma região de apoio, uma região de fixação e uma região de aplicação de força. Ok? Como assim, professor? Vamos lá. Primeiramente, o que nós vamos fazer na nossa peça? Nós vamos prender ela num canto.
Eu vou pegar essa extremidade aqui de trás e vou fixar ela numa superfície. Como? Eu tenho aqui, ó, consultor de fixação, ou se eu ver na setinha, tipos de fixação. Pessoal, o consultor de fixação, caso você tenha alguma dúvida de como fazer, você clicou aqui, ele vai abrir tipo um tutorial para vocês aqui, ó, um passo a passo de como você adicionar um recurso de fixação, criar um contato, você vai indo passo a passo, ele vai criando com você, tá? Se você tiver um pouco mais de conhecimento, você já pode ir direto. Só fechar aqui, não quero consultor. Existe também o tutorial de simulação, você pode fazer, lembra os tutoriais? Só ver com o nosso melhor amigo. Aqui, ó, tutoriais. Se eu abrir aqui, ele vai para outra tela, tá? Não é a minha tela principal essa. Mas aí você tem um tutorial lá de simulação também, ok? Tem as aulas gravadas também aqui do professor. Então, vamos lá. Fixação. Eu tenho aqui, ó, diversos modelos de fixação. Fixação, geometria fixa. O que é uma geometria fixa? Veja que essa região ela vai ficar presa na parede e não se move. Ah, entendi. Ela pode ser deslizante. Ela está ali naquela superfície, mas ela pode deslizar, tá? Pode ser uma geometria articulada. Ela não sai daquela posição, mas ela gira, né? Ela articula de alguma forma, ela não desliza. Nós vamos colocar uma geometria fixa, tá? Nessa região aqui, ó, selecionada, ó. Professor, o que são essas setinhas? É a setinha que indica onde ela está engastada, onde ela está presa. Posso mudar isso? Posso. Aqui eu posso mudar a escala, ó, o tamanhozinho delas, ó, ficar menor, ficar maior. Posso mudar a cor de apresentação, é tudo customizável. Eu não costumo nem mexer nisso aqui, tá? Em avançados. Professor, Opa, pois não. Opa, Breno. essa escala aí, tipo assim, que o senhor aumentou aí, é só É só representativo, né? exibição. Tranquilo. É só exibição, porque às vezes a gente tem uma peça pequena, a fixação fica quase o tamanho da peça, entendeu? Entendi, E aí você entendi. reduz a escala, tá? Show. Tranquilo? Então, pessoal, vamos fazer uma análise. Não vou precisar colocar face, face esférica, nada disso. Nós vamos fazer uma simulação simples. Então, uma geometria fixa, nessa região, ok. Ó, já está aqui, ó, fixo 1. Nossa peça está presa ali. Tá? Vamos aplicar uma força. Consultor de forças. Não, eu posso ir direto nas forças, tá? Veja que a gente tem aqui, ó, uma força, um torque, uma pressão, gravidade, uma força centrífuga, né, que tem descer para fora, uma carga de um mancal, massa distribuída, temperatura, fluxo, tem efeitos térmicos, é uma infinidade, tá? É um mundo. Nós vamos fazer apenas uma força direcionada, tá? Aonde? Pessoal, o ideal era ter uma região, ó. Se eu for passando as regiões, veja que está aparecendo a força. Eu vou fazer uma força nessa aresta aqui, ó. Ah, professor, mas ó, tá vendo que ela está alinhada com a aresta? Na verdade, eu vou falar que ela é uma direção selecionada. Para qual? Vou pegar um parâmetro aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar essa aresta e ele já pegou um direcionamento, ó, né? Alinhado. Por item, o total, por item, eu depois explico para vocês. Se eu tivesse aqui duas superfícies distintas, e colocasse uma carga, a carga está 1.000 quilos em cada peça ou 1.000 dividido por todas elas. Então, você pode fazer essa distribuição aqui. Eu vou colocar ela aqui por item, só aqui, ó. Vou colocar aqui na frente também, ó, tá? Aqui é que eu mudei a referência. Deixa ela aqui. Professor, eu conseguia colocar nessa face aqui na frente descendo? Consigo. Poderia vir aqui, ó, força, nessa face, direcionada, colocar aqui a seleção, ó. Olha lá, ela descendo. Também dá certo, tá? É como se ela estivesse sendo puxada ali na extremidade. Quanto a essa força? Vixe, em newtons aqui, sistema internacional? Não, eu posso colocar em métrico, colocar em quilos. Com uma força de 100 quilos aqui, quebra, não quebra? Não sei. 100 quilos. Ok. Então, nós temos uma força ali na extremidade, está presa aqui, fazendo uma força aqui, ok? O que nós vamos fazer agora? Gerar a nossa malha, ó. Próxima etapa. Criar malha. O software,
ele sempre faz uma análise da sua máquina. Quanto você tem de recurso de memória, de espaço, tudo isso, ele já dá um parâmetro aqui para você de análise. Essa sua malha aqui, eu vou até abrir aqui, parâmetros de malha. Ela pode ser uma malha padrão, todos os parâmetros iguais. Ela pode ser uma malha com base em curvatura. A nossa peça é linear, não tem problema. Mas se eu tivesse um fillet, né, eu teria ali uma variação, uma curvatura. Seria interessante eu usar uma malha em curvatura. Ou com base em curvaturas. Não, usar uma malha em curvaturas. Aí aqui você já tem o tamanho máximo e mínimo na malha. Ó. Vamos usar aqui malha padrão, tá? Porque a nossa peça é linear. Ó, ela está em uma malha de 19 a 9. Eu posso refinar ela aqui, ó. Deixar ela mais fina, ó. Entendeu? Ou deixar ela mais grosseira. Qual que é a diferença? Vou fazer ela grosseira aqui, ó. Grossa. E dar o OK. O software calculou a malha. Tá aqui. Foi uma tela muito rápida, depois eu puxo ela para vocês. Só uma característica. Botão direito, propriedades de malha. Detalhes. Essa nossa malhazinha aqui, ó, que a gente gerou grosseira, ela tem 2.492 nós e 1.449 elementos, são essas linhas. Então, cada pontinho desse aqui é um nó, cada linhazinha dessa aqui é um elemento de ligação, tá? Ó, qualidade da malha alta. Vou mudar aqui, ó, vou botão direito, editar. Consultor de malhas novamente. Ixi, consultor não, foi mal. Criar malha novamente. Vou colocar ela fina. E OK. O meu processamento demorou um pouquinho mais, mas não consegui puxar a tela para cá. Ó. Olha aí como ela ficou mais fina. Mais elementos de cálculo, né? Propriedades aqui, ó, detalhes. Agora nós temos 69.505 nós, 47.000 elementos de ligação. A gente pulou lá de 5.000 para 45.000, né? Olha aí. Mais preciso, mais memória, mais cálculo, né? Professor, Opa, pois não? Opa, Breno. e a qualidade continua alta, né? No caso, Sim, tá sim, dizendo aí? sim. Porque está dentro de uma escala, nossa peça é muito linear, entendeu? A gente vai já alterar ela aí. Entendi. Então, esse era um caso que eu poderia usar uma malha mais grossa, né? Sem Mais nenhum problema, que grosseira. não teria erro de medição, Isso. né? Sem problemas. Outra coisa interessante, Breno, você pode fazer uma análise fina e uma análise grosseira e comparar. Opa, está muito próximo, está similar, então não impacta. Então eu posso usar mais grosseira, entendeu? A todo tempo a gente pode recalcular. Esse é o interessante, Entendi, entendeu? entendi. Eu aconselho sempre retestar, sempre teste. Feito isso, vamos deixar na grosseira mesmo, e eu quero que demore um pouco. Executar o estudo. Deixa eu ver a tela. Só um instante. Eu achei que foi muito lento, então. Ah, não, tá fazendo aí. Só um instante. Estou no carregador. Acho que eu exagerei um pouquinho na malha, mas vai dar certo. O pico de processamento vai lá em cima aqui. Ele vai abrir uma tela aí ainda. Pronto, ó. Essa telinha aqui, ó. Ele vai fazer todos os cálculos para a gente dessa análise estática, né? Tá aí, velho. Depois, na próxima, a gente vai dar uma engrossada nela aí, né? Não vai deixar ela tão refinada assim. O ideal, tem ali um que você coloca atualizar, ele já vê o melhor análise para você fazer em função do seu equipamento, entendeu? Pessoal, vou cancelar aqui. Acho que vai demorar muito isso aqui. Só um instante. Cancela. Sim. Não. Ok.
Não foi possível terminar. Vamos fazer nossa malha de novo aqui. Criar malha. Nós vamos usar ela aqui, ó, redefinir, ó. Vou usar esse parâmetro dele mesmo, tá? Ok. Esse parâmetro, ele gerou aqui 10.000 nós, 6.000 elementos de ligação. Aí vamos mandar executar nosso estudo. Vai ser bem mais simples e mais rápido aqui, tá? Teoricamente é para ser, né? Pronto, ó. A gente está calculando aqui. Ixi, calma aí só um instante. Tá aqui. Software e análise. Pronto. Calculou. Foi mal. Vamos lá. O que ele mostra aqui para a gente? Primeira coisa, ele faz uma análise exagerada, tá? Isso aqui. Ó, aqui é a nossa peça presa. Tá aqui a geometria original da nossa peça e o quanto ela se deformou. Vixe, professor, vai deformar muito. Calma. Primeira coisa que a gente vai analisar: tensão, deslocamento e deformação. Tensão. Qual que é o limite de escoamento do material? 3,5 elevado à oitava. Está aqui, ó, limite de escoamento do material. O ponto máximo que teve, 4,93 elevado à sexta. Você está vendo que está abaixo do valor? Ou seja, ele não quebra. Ok? Aonde estão esses pontos? Estão aqui, ó. Se eu tiver, olha aqui os pontinhos vermelhos da nossa peça, ó. Tá vendo? Tecnicamente, o vermelho tem uma maior concentração de tensão e os azuis uma menor, sem problema nenhum. Aqui, vamos voltar aqui para a tela lateral. Deslocamento. Aqui, pessoal, ele traz uma unidade em casas decimais. Eu posso alterar isso. Eu vim aqui nele, propriedades, definições, né? Opções de diagrama. Vou colocar aqui flutuante. Pronto, ok. Ó, essa ponta aqui, ó, se deslocou 0,084 milímetros. Vixe, professor, mas parece que é muito mais aqui. É, porque o software ele exagera para você enxergar. Se eu vier aqui, ó, botão direito, editar as definições novamente. Escala real, ó. Ok? Olha lá, praticamente você não vai ver deformação. Tá? Deu 0,08 milímetros aqui na extremidade de deformação. Tranquilo? Deslocamento. Deformação. Opa! Se deformou aqui e aqui nesse ponto. Ele é uma demonstração um pouco mais grosseira, em função da matriz, né, da malha. O que é interessante aqui? Tudo isso que a gente fez agora, que a gente gerou, lembra a nossa pastinha lá? Ó, eu tinha salvo só a barra aqui da pastinha. Tudo isso aqui, ó, é cálculo que ele fez. Ele gera uma análise, uma pasta e diversos outros cálculos. No final, quando ele salvar, vai ficar poucas peças aqui. Por exemplo, ó, vou salvar aqui, ó. Deixa eu voltar lá na nossa pastinha. Ó, vão ficar só 3 arquivos aqui. Porque como está na nuvem aí, ele vai demorar de atualizar. Tá? Mas não tem problema. Fizemos essa análise. Podemos alterar nossa peça? Podemos. E ver se ela se comporta diferente? Como? Vou vir aqui em análise, botão direito, copiar estudo. Eu vou chamar de dar um OK. Ele criou aqui, ó, nossa primeira análise, e aqui ele copiou essa segunda análise. Só que essa segunda análise eu vou mudar um detalhe nela. Eu vou pegar aqui, ó, a força e vou editar. Em vez de 100 quilos, vamos colocar um pouquinho mais. 500. Ok? Né? Aumentamos a força. Na verdade, pode ser, pode, sem problema nenhum. Executar o estudo. Ele vai fazer um outro estudo, tá? A primeira está aqui, nós estamos fazendo a segunda. Então, está calculando aí nosso segundo estudo. Pronto. Olha aí. Vamos deixar ele de lado aqui para a gente visualizar. Limite de escoamento.
Opa, 2,45 elevado a 7, hein? Aumentou, mas ainda não rompeu. Deslocamento. Opa, 0,4 milímetros, 0,08, né? Olha, já deslocou mais. Vixe, professor, eu queria fazer uma comparação. Posso vir aqui em resultados, comparar resultados. Do estudo atual, não, de todos que estão aqui. Eu só quero tensão. Ah, tá, eu vou tirar esses, são só 4 itens. Eu quero tensão dos dois, ó. Tensão do primeiro e tensão do segundo. Vamos ver deformação também dos dois? Pronto. Ok. Ele colocou aqui, ó. Calma, vamos lá. Essa daqui, ó, é a barra 1. Ah, tem que ir, ó, análise 1, análise 1. Aqui é a análise 2, análise 2. Aqui é o quê? Tensão, tensão, deformação, deformação. Então, olha lá. A nossa primeira barra teve um deslocamento de 0,08. A nossa segunda já teve um de 0,4. A tensão máxima aqui, ó, foi de 4 elevado a nona, né? Aqui já foi de 2 a 45, entendeu? 4,9 elevado a sexta. Aqui 2,45 elevado a sétima, ó, tá maior. Então, a gente vai fazendo comparativos e testando. Ah, professor, mas eu queria então mudar outro parâmetro. Não tem problema, vou sair aqui, ó, da comparação. Vou voltar aqui na minha primeira análise. Vou voltar, na verdade, no meu modelo. Vou pegar ele aqui, ó. Vou ser drástico. Vou gerar aqui nele, ó, uma casca. Ele tem 100 aqui, né? Uma espessura de 10 mesmo? Ok. Vixe, só um erro aqui meu. Eu vou deixar aberto essa face e essa face. Ok. Pronto. Ó. Com tubo, ó. Quadrado, né? Vixe, professor, tem que refazer tudo de novo? Não. Só vem aqui para a minha análise. Ele vai dar um erro aqui, ó, tanto na malha quanto no resultado, porque a gente alterou a geometria, tá? Então, eu vou vir aqui, criar malha novamente. Ok. Só o ok aqui. Vou usar o parâmetro dela lá. Criou nossa malha. São menos nós? São. Nossa peça é oca agora, né? E executar o estudo. Na verdade, eu mudei o modelo. Eu poderia ter criado uma outra análise, mas eu não sei se daria para alterar a geometria. Não daria não, tá certo. É isso mesmo. Ele está calculando aqui o nosso estudo. Calculado. Olha a nossa tensão, aumentou um pouquinho, hein? Nosso deslocamento. Também, ó, de 0,08 para 1,4, ó. 0,114, né? Tranquilo. Vamos ver aqui nossa análise 2. Vamos regerar a malha. Gerou nossa malha. Vamos executar o nosso estudo. Só um instante. Olha como é interessante. Nós já estamos indo para a 4ª simulação. Se fosse a mão livre, trabalho, hein? Vamos fazer o comparativo. Opa, Breno, não entendi. Tinha nem terminado a primeira, hein, professor? Exatamente, entendeu? E muito mais suscetível a erros também, né? Cansaço, comparativo de resultados. Esses dois mesmo, ok. Aqui, ó, olha que legal. Eu vou mexer só uma, todas vão mexer na mesma geometria, tá? Que a comparação tem que ser a mesma, né? Eu vou colocar elas na mesma vista aqui, ó. Opa, aqui só um instante. Pronto. Olha, nossa tem deformação de 0,1 para análise 1, né? Ó, 100 quilos. 0,7 aqui, ó, para 500 quilos. Deformação, opa, tensão, né? Ó, 8,5 elevado a sexta, 4,25 elevado a sétima. Está mais próximo da ruptura. Será que eu posso melhorar essa peça? Posso, sempre posso melhorar. Por exemplo, isso aqui é análise 1, tá? Se eu vir aqui em resultados, botão direito, fator de segurança. Fator de segurança é uma coisa que muitos perguntam, né? Professor, que fator eu uso? Como eu uso? Aqui a gente não vai adotar ele. A gente vai ver qual está sendo a consequência de segurança do nosso projeto. Como?
ele vai ser tensão máxima de von Mises, que nós estamos usando von Mises como parâmetro, né? Então, ele vai pegar o von Mises calculado sobre o limite do material. Consequentemente, tem que ser menor do que 1. Se ele for maior do que 1, ele quebra. Tá? Todos os corpos, ok. Fator de segurança. Nosso fator de segurança aqui, ele está na faixa de 4. Ó. Ele está praticamente todo vermelho, né? Um pequeno pontozinho azul aqui, ó, verdinho, ó, que vai para o fator de segurança 5. Ou seja, é como se ele suportasse 4 vezes essa carga, sem problema nenhum. Tá? Outra análise rápida, interessante, vamos fazer aqui. Vou vir aqui, ó, botão direito. Definições de plotagem de percepção do projeto. Isso aqui eu acho fenomenal. Isso aqui, pessoal, nessa aplicação aqui desse projeto, não é tão interessante. Aqui ele está mostrando para a gente essa região em azul. Logicamente, eu posso usar uma escala diferente, ó, ela vai ficar toda azul a peça, como ela vai ficar quase sem nenhum azul. Eu posso ver na proporção aqui. O que é isso? Ajuste e controle de plotagem para um caminho contínuo entre as cargas. Não. A precisão do projeto, eu quero ler para vocês da parte aqui. Calma, desculpa lá. As partes translúcidas da plotagem de percepção do projeto suportam a carga aplicada com menos eficiência do que as partes sólidas. Essas arestas translúcidas podem ser removidas. Logicamente, aqui você não tem como remover essa peça não é muito aplicável isso. Você, já com as partes sem ser translúcido, né, as maciças são as que são prioridades de material. Então, é a região onde eu tenho que dar foco na minha peça. Tá? Então, ou seja, eu consigo analisar aqui quais são as regiões que eu tenho menos esforço da minha peça. Então, já que essa é uma região de menos esforço, como a gente analisou, eu posso vir aqui no meu modelo. Opa, um esboço aí, né? Ó, na verdade, fiz errado aqui. Um esboço. Vamos tirar um materialzinho aqui dela. Por exemplo, né? Recursos, corte, passante. Volto aqui para o meu estudo. Aqui, pessoal, eu teria que ter salvo outra análise para fazer o comparativo, tá? Eu posso mandar executar direto, mesmo sem fazer a malha. Ele vai gastar um tempo fazendo a malha e fazendo o cálculo, tá? Ele pode fazer direto. A gente só não tem controle sobre a malha, ele usa a característica do software, tá? Mas ele está calculando aqui, ó. Ou seja, eu consigo ver as regiões que eu posso aliviar material. Opa, olha aí nossa deformação. Logicamente aqui, limite de escoamento, ó, não excedeu. Opa, o deslocamento, professor, excedeu. Vamos exibir ele aqui. 0,2 ainda, hein? Estava 0,147, talvez seja acessível. Fator de segurança. Opa, 1,2, hein? Caiu para 1,2, ó. Fator de segurança. Percepção de deformação. Olha, as regiões ficaram críticas agora, ó. Essas regiões viraram críticas em função das nossas decisões. Então, ou seja, você consegue analisar a sua peça de infinitas formas. Pessoal, isso aqui é só o volume do elemento efetivo, ó, ele precisa de 40% do percentual dele apenas para o esforço. Então, aqui você tem aí diversas análises que podem ser feitas em função da sua peça. Ah, professor, não gostei do que eu fiz. Volta aqui no modelo, exclui ela. Eu não tenho como excluir porque não está aparecendo para mim. Deletar. Deletar. Volto na minha análise. Mando calcular tudo novamente. E aí ele vai gerar o resultado de novo. Se essa peça é um aço 1020, correto? Então, vamos fazer uma análise aqui interessante. Eu vou excluir, ele está calculando aqui, viu, pessoal? Só análise. Eu vou excluir essa segunda aqui, ó. Excluir.
Eu vou pegar a minha primeira, aqui, ó, que já foi dedo a atenção dela. Vou alterar, vou copiar ela aqui de novo. Sim. Ó, outra análise, ela está igual, com os mesmos parâmetros, tá? Só não foi calculado. Então, nós temos a primeira aqui, resolvida. Nessa segunda, a gente vai fazer o que nela? Nós vamos editar o material. Em vez do aço 1020, fala o material aí, pessoal, alguém? Aço 1045, ou o seu quer outro tipo de... Vamos mudar um pouco, vamos Aço pegar carbono. um alumínio, que a gente sabe que é mais Ferro fraco, fundido, ferro fundido. é fundido. Vai ser muito próximo, eu acho. É verdade. Entendeu? Vamos pegar um outro material aqui, ó, por exemplo, ó, Alguém falou aço carbono, professor. o aço 1020 vai ser muito próximo. A gente pode pegar, sem problema. Vamos lá. Professor, poderia colocar, tipo, madeira, alguma coisa assim? Pode. Plástico? Bom, madeira aqui. Mogno. Ó, foi o Carlos Eduardo que falou, né? Carlos Sim, Eduardo. Pronto. Ó, tá vendo que eu não tenho os parâmetros aqui? Eu teria que só inserir aqui, ó, os parâmetros dessa madeira, entendeu? aí entraria a questão das bibliotecas, né? É. Aqui ele não fala, ó. Ó, essa aqui tem, ó, da balsa. Eu não sei nem o que vai acontecer. Tá ali. Eu queria pegar um material diferente mesmo. Vamos executar aqui, ó, ver o que vai dar. Aqui a gente vai ver a ruptura, né? Não a peça quebrar, mas vai exceder o limite de escoamento. Eu acredito que sim. Pode ser que não, né? Não sei. Está calculando aqui, pessoal. Calculou. Não quebrou, hein? Não quebrou. 8,5 elevado a sexta foi o máximo. 2 elevado a sétima é o limite. Fator de segurança aqui, 2,35. E aí, professor, Opa, eu não entendi muito bem como é que o senhor sabe se ela quebraria ou não. Não entendi como é que o senhor faz essa análise aí, não. se ela quebra, Tipo assim, se ela chegar a romper ou não. eu vou mostrar aqui ela romper para vocês. Na verdade, o software não mostra. Quando ela rompe, Mostra quando no gráfico, né? máxima é exercido, ultrapassa o limite de escoamento. Ele mostra aqui para a gente. Quer ver? Ó? Vou voltar aqui no modelo. Vou colocar uma casca aqui mais fina. Vou colocar uma casca aqui de 2 milímetros. Ó. Bem fininho. Ó. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa análise. Vamos mandar recalcular. Está calculando aí para a gente, só um instante. Às vezes fazer uma peça quebrar não é fácil não, sabia? Já passei muito perrengue aqui com o aluno tentando quebrar a peça. Mas vai dar certo, eu acho. Opa! Oxe. Deslocamentos excessivos do seu sistema, adequado retrito, consiste a opção grande deslocamento. Vamos continuar. Já deu um excelente deslocamento já. Está calculando aqui. Então, fez o comparativo, né? De um para o outro lá. Tipo, o material para ver o comparativo na mesma condicionante. Demorando. Como é que ele vai? Porque está demorando assim, eu não sei, mas é para ele ir. No próximo aula eu vou comentar com vocês as unidades, a gente consegue alterar as unidades, muitos mais parâmetros de simulação. Foi. Olha lá, legal. Ó, ele quebra aqui, ó, nessa setinha, ó, tá vendo? O limite de escoamento é 2 elevado a sétima. Teve pontos que chegou a 4,14 elevado a sétima. Então, ele rompe em algum momento dessa parte azul. Aqui, eu consigo ver o ponto máximo. Ele não falou onde pode romper, não, professor? Ou não, né?
Toda essa parte azul, verde aqui, ó, amarelo e vermelho. Toda essa parte aqui. Sei. Entendi. Ó, o ponto máximo. Quero só o máximo. Ó, tem um máximo aqui na extremidade, ó. Olha um vermelho aqui, ó. Porque eu não sei onde deve estar sendo aplicada uma força. Ó. Como também tem aqui atrás, ó. Ó, toda essa parte em verde aqui, ó, ela rompe, que ela tá acima aqui, ó, próximo do amarelo, ó. Entendeu? Isso aqui é a ruptura, ó. A outra coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é a simulação. Como ele salvar um videozinho da carga sendo propagada, entendeu? Da energia e tal. É bem bacana aí. Então, esse aqui seria um ponto de ruptura. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Tranquilo? Pessoal, sobre a aula de hoje, deu para entender mais ou menos o conceito da análise estrutural estática feito pelo SolidWorks? Eu sim, professor. Legal. Por favor, nomes aqui, ó, para a gente gerar nossa frequência. Eu ainda não coloquei o material no Ava, foi um erro meu mesmo, esqueci. Mas eu vou postar tudo no Ava agora, inclusive a gravação da aula, beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, questionamento, críticas, elogios ou sugestões, estamos sempre à disposição nossos meios de comunicação. Ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp, ok? Boa noite a todos. Valeu, professor. Até a próxima aula. Até segunda, pessoal. Um abraço, bom fim de semana. Valeu, professor. Tchau. Boa noite, Professor, tchau. tchau. Professor. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.